outros programas estão a acontecer, existem muitos outros conteúdos que o irmão podia acompanhar, mas quando viu eu a compartilhar o link, o irmão disse, é agora que eu entro. E o irmão entrou. Para mim isso é um privilégio, para mim isso significa que estamos a caminhar e estamos unidos, apesar da distância que nos separa, mas através da rede nós estamos unidos, a estudar a palavra de Deus dia após dia, a edificar os nossos corações, a edificar a nossa alma, a edificar os nossos irmãos e, acima de tudo, a compreender a graça e a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando o irmão entrou, quando o irmão entra, quando mais pessoas entram na live, eu sinto que, através do Espírito Santo, a obra do Pai está a ser conhecida. Que através do Espírito Santo, a obra do Criador está a ser conhecida. E eu acredito que nesta noite, o seu milagre, aquilo que tu mais tem orado na sua vida, aquilo que você mais tem dobrado o seu joelho, eu acredito que nesta live vamos encontrar a resposta de Deus. Eu acredito que nesta live vamos encontrar aquilo que é a resposta de Deus para nossas orações, para as nossas lutas, para nossos questionamentos, para aquilo que a gente pergunta, Senhor, por quê? Por quê? E muitas vezes não temos resposta. Eu acredito que nesta live de hoje, exista uma resposta que Deus quer dar a nós. Eu acredito que nesta live de hoje exista um propósito que Deus quer dar para nós. Uau! Eu acredito que as nossas orações, as nossas questões, as nossas lutas, os nossos desafios, aquilo que dia a dia temos clamado, eu acredito que nesta live existirá uma resposta para nós, através do Espírito Santo, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Uau! Uau! Então eu quero ler com os irmãos no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. A palavra de Deus diz assim, e respondendo Jesus, disse a um homem, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu em mãos dos assaltadores, os quais despojaram, espancaram e tiraram tudo e o deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou do lado. E descia de igual modo um levita. Chegando àquele lugar, vendo-o, passou do lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe o azeite e, vendo, pondo-o sobre uma caravana, levou para uma estalagem e cuidou dele. Uau! Então eu vou poder explicar aos irmãos o que se trata aqui no livro de Lucas capítulo 10. Já no versículo 29, a gente percebe uma conversa
uma conversa entre um homem e Senhor Jesus Cristo. Este homem queria saber de Jesus Cristo quem era o seu próximo. Quem era o seu próximo? E Jesus Cristo contou essa história. Que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E pelo caminho, esse homem foi surpreendido pelos malfeitores. Foi encontrado de surpresa por malfeitores. Bandidos, ladrões, que saquearam tudo quanto ele trazia, roubaram tudo quanto ele trazia e também bateram-lhe, feriram-lhe. E a Bíblia diz, deixaram-o entre a vida e a morte. Deixaram-o num estado moribundo, em que ele estava entre a vida e a morte. E este homem estava lá, na rua, espancado, sem nada. Porque tudo quanto ele trazia foi arrancado, foi roubado. E por sua vez, foi também chicotado. Ele não tinha mais nada o que fazer. Porque nem consciência para se levantar tinha. Nem fôlego para pedir apoio, para poder pedir ajuda tinha. Ele ficou estatelado na estrada. Ele ficou estatelado na rua. Ele ficou estatelado na beira da estrada. E aí acontece uma coisa inédita. A Bíblia diz assim que passou por aquele caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu aquele jovem, aquele irmão estatelado na estrada, a Bíblia diz que o sacerdote passou de lado e se foi embora. Um sacerdote passou por aquela estrada, passou por aquela rua e encontrou aquele homem ferido, moribundo, entre a vida e a morte. Mas o sacerdote não deu o seu tempo. O sacerdote não deu a sua atenção. O sacerdote passou de lado e foi embora. E a Bíblia diz também que após o sacerdote ter passado, passou também um levita. Uau! Passou um levita na mesma estrada, no mesmo local, na mesma rua. E o levita viu o homem ferido, viu o homem moribundo, viu o homem espancado. E a Bíblia diz que o levita também passou do lado e foi embora. Uau! Levita, o levita passou de lado e foi embora. Deixando ali o moribundo, deixando ali o jovem que foi agredido, deixando ali aquela pessoa que precisava de uma ajuda. Mas o levita passou-se e foi embora. E a Bíblia diz assim, continuando a história. Entretanto, passava ali um samaritano que estava de viagem. Mas ele vendo aquela pessoa deitada, toda ela ferida, o samaritano desceu do seu jumento, foi prestar socorros àquela pessoa, foi prestar atenção àquela pessoa. E quando percebeu que a pessoa ainda estava no estado entre a vida e a morte, ainda estava moribundo, ainda estava precisando de apoio, ele levou, tratou dele e ainda mais,
colocou-lhe sobre o seu jumento, colocou-lhe sobre o seu cavalo e levou-lhe a um lugar mais próximo. E ele pediu para que as pessoas, os médicos, doutores, pudessem cuidar dele. E ele pagou. E ele pagou para que as pessoas pudessem cuidar daquele homem que estava precisando de ajuda, daquele homem que estava doente, aquele homem que estava enfermo, aquele homem que estava todo ele ferido. Ele prestou atenção, ele prestou socorro, ele prestou ajuda àquele homem. E isso tudo, Senhor Jesus queria explicar sobre quem é o seu próximo. Tudo isso Jesus queria explicar sobre quem é o seu próximo. Agora vamos entender, na visão bíblica, na visão histórica, quem era um sacerdote. Segundo a história, segundo a Bíblia, sacerdotes eram pessoas responsáveis por dirigir uma sinagoga, por dirigir um evento religioso. Eram pessoas responsáveis por oferecer sacrifícios a Deus. Eram pessoas de posição espiritual muito elevada. Esse era o sacerdote. Sacerdote era uma pessoa de entendimento espiritual elevado. Sacerdote era uma pessoa que cuidava, que oferecia holocausto, que ensinava nas sinagogas. Mas ele passou naquele lugar que não se deu conta de que aquela pessoa precisava de ajuda. Ele não se deu conta de que aquele irmão precisava do seu amor. Ele não se deu conta de que aquela pessoa que estava ali moribunda, que tinha sido agredida, que tinha sido violentada, que tinha sido roubada, precisava da sua ajuda. E o sacerdote foi embora. O sacerdote foi porque tinha compromissos. O sacerdote foi porque tinha uma congregação para atuar, porque tinha uma reunião para dirigir, porque tinha responsabilidades na sua sinagoga. E ele não deu conta, e não deu ouvidos, e não deu a sua atenção, e não deu a sua ajuda para aquele que naquela situação era o seu próximo, era o seu próximo, era a pessoa que estava mais próximo dele. Agora vamos entender quem eram os levitas. Por que Senhor Jesus Cristo introduz na história essas duas personalidades, sacerdotes e levita? Vamos perceber agora quem era o levita. Segundo a história, segundo os estudos, a Bíblia diz que os levitas eram pessoas, primeiro, separadas. Pessoas separadas do mundo, pessoas separadas dos outros, que tinham a responsabilidade, a única responsabilidade de cuidar do templo, cuidar da segurança do templo, cuidar da Arca da Aliança, cuidar daquilo que era o espaço religioso. E de igual forma, passou naquele local o levita, não prestou socorro ao seu próximo, não prestou socorro à vítima que precisava de ajuda, nem mesmo quis saber se estava vivo ou morto, porque o levita não se colocou no seu lugar. Talvez ele disse que não era a sua responsabilidade, talvez ele disse que não fazia parte
da sua responsabilidade. E o levita se foi. Aqui nós vemos duas figuras religiosas, duas personalidades 100% religiosas, que têm a obrigação de cuidar, de velar pelo próximo, mas não deram sua atenção. Não deram sua atenção, nem muito menos quiseram saber se estava vivo, nem muito menos quiseram saber como podemos ajudá-lo, porque eles estavam correndo para atividades religiosas, estavam correndo para as suas atividades religiosas, se esqueceram de fazer o bem, se esqueceram de amor ao próximo, se esqueceram daquele mandamento que a Bíblia diz: amai ao seu próximo como a si. Esqueceram daquele princípio que diz que amai ao seu próximo como a si. Fazai os outros aquilo que vocês gostariam que os outros fizessem por si. Eles esqueceram desse princípio, porque eles eram pessoas religiosas. As pessoas religiosas são pessoas que estão comprometidas com a sua religião, com os seus programas, comprometidas com as suas atividades religiosas, e se consideram santos e perfeitos, que se esquecem de que, se queremos agradar a Deus, se queremos glorificar a Deus, temos que começar por amor ao próximo. A forma perfeita de expressar Deus é amando o próximo, é prestando socorro ao próximo, é tendo essa empatia pelo próximo, é tendo esse carinho pelo próximo. Eles jogaram fora esse princípio. Simplesmente estão correndo para não atrasar na cerimônia religiosa. Estão correndo para não perder aquele encontro religioso. Estão correndo para o seu lugar santo de oração. E se esquecem que nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E que Ele se revela através dos seus filhos. Quando a gente ama, quando a gente expressa, quando a gente fala do reino de Deus, para que as pessoas possam ter a chance e a oportunidade também de um dia poder estar com o nosso Criador, com o nosso Deus. E a Bíblia diz que de igual forma também passou o samaritano. Vamos perceber na visão teológica, na visão histórica, quem é o samaritano? O samaritano é um povo que, segundo as relações, que segundo a escolha de Deus, eles não eram o povo da promessa. Eles não pertenciam à geração da promessa. E os samaritanos não se davam com os judeus. Eles tinham um conflito entre os judeus e os samaritanos. E eles eram vistos como pecadores. Samaritanos eram vistos como pessoas que não tinham privilégio nem o direito de algum dia terem a graça de Deus. Os samaritanos eram vistos como pecadores. Os samaritanos eram vistos como excluídos da graça e da presença de Deus. Os samaritanos eram chamados e considerados como ímpios, como pecadores, como pessoas que não têm dignidade, como pessoas que não têm a oportunidade da salvação.
Hoje, o samaritano são aqueles que nós apontamos que esse não tem maneira, aquele não tem maneira, este está perdido, aquele já está no inferno. Segundo nossos olhos, a gente já fez auto-julgamento. Este era o samaritano. É por isso que Jesus Cristo leva 3 personagens, 2 homens da casa de oração, o sacerdote e o levita, e um homem excluído, que não pertence à casa de oração, que não pertence ao Santo dos Santos, que não pertence ao grupo dos escolhidos. Mas naquela ocasião, quem mais prestou amor, quem mais prestou a fé, quem mais prestou afinidade, quem mais mostrou o amor de Deus, foi o samaritano. Por isso que a Bíblia chama-o de bom samaritano. Bom samaritano. Bom samaritano. Meu irmão, nós estamos nessa era em que cada um levanta a sua bandeira, em que cada um luta para responder à sua bandeira, que cada um luta para dizer que eu estou certo, que eu sou melhor, eu oro mais, eu profetizo mais, a minha igreja está faia, a minha igreja está cheia de conhecimento, o meu profeta, o meu pastor, o meu líder, o meu apóstolo, e esquecemos de ser um bom samaritano. Esquecemos de mostrar o amor de Cristo na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua localidade. Esquecemos de mostrar o amor de Cristo. Mas na quarta-feira, na quinta-feira, no domingo, tu estás sempre lá na casa de oração, tu estás sempre lá no culto, tu estás sempre lá na igreja, onde o profeta, onde o pastor, onde o apóstolo, onde o ancião, onde o mensageiro, e você está lá todos os dias. Mas você se esquece de prestar o seu amor para aquele que precisa. Você se esquece de que Deus se manifesta quando você ama ao próximo. Você se esquece de que o mundo é o lugar em que você tem que pregar o Evangelho. O Evangelho não é pregado somente pela Bíblia ou por ler a mensagem, mas o Evangelho é pregado por ação. O Evangelho é pregado por homens de ação. Homens de ação. Homens que, quando percebem que ali há graça, eles vão dar a força, vão apoiar e vão ajudar. Deus se manifesta. Deus se manifesta quando a gente mostra o amor ao próximo. Mostra o amor ao próximo. É por isso que a Bíblia, no livro de João 3,16, a Bíblia no livro de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o próximo. O mundo é o próximo. Deus amou o próximo de igual forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O reino dos céus, Deus, é sobre amar ao próximo. O Evangelho é sobre amar ao próximo. O Evangelho não é sobre igreja. O Evangelho não é sobre religião. O Evangelho não é sobre culto, nem sobre cerimônia religiosa. O Evangelho é sobre o amor ao próximo. Cuidar do outro quando precisa. Falar de Cristo quando precisa. Mostrar o seu amor quando precisa. Assim como o sacerdote passou e não deu atenção. Assim como o levita passou e não deu atenção. Muitas vezes o irmão passa.
Muitas vezes eu passo, muitas vezes nós passamos e não damos atenção àquele homem, àquela mulher que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso apoio, que precisa do nosso auxílio, porque estamos correndo com a nossa religião, estamos correndo com a mensagem da nossa religião, estamos correndo para o culto, estamos correndo para aquela cerimônia, estamos correndo e esquecemos que o nosso Deus se manifesta através do amor ao próximo. E a Bíblia continua a dizer na história: se queremos herdar o reino dos céus, a chave se baseia em amar o próximo. Se queremos herdar o reino dos céus, a chave é amar ao próximo. Mostrar o amor de Cristo, mostrar o perdão de Cristo, mostrar a compaixão de Cristo, mostrar o valor de Cristo, para que as pessoas, através do nosso testemunho, através da nossa vida, possam dizer que realmente Deus vive naquele jovem, realmente Deus habita naquele jovem. Uau! 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 Aprenda a servir. Aprenda a prestar socorro. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ser importante e não religioso. Aprenda a ser importante. Aprenda a ser filho. Aprenda a ser luz e não religioso. Porque as religiões vão passar. As religiões vão passar. E todos nós somos partes de um só corpo. Todos nós fizemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E seremos apontados como levita, seremos apontados como sacerdote, seremos apontados que quando eu precisei, quando o meu filho precisou de atenção, você não estava aí, você não estava aí, você passou e você não viu, porque estávamos ansiosos e ocupados. É levantar a bandeira da nossa religião e esquecemos do amor de Cristo para a nossa geração